Gente, bem-vindos ao lançamento do livro Nós Mulheres do Proletariado. Meu nome é Camila. Agora sim. Meu nome é Camila, eu sou estudante aqui das Ciências Sociais, aqui do lado. Eu faço parte da Faísca Revolucionária, que junto com a nossa classe está impulsionando essa atividade aqui hoje, né? E faço parte também do Pão e Rosas, que é o agrupamento internacional que está organizando a atividade hoje. Para vocês que não conhecem ainda o Pão e Rosas, o Pão e Rosas é uma agrupação internacional, né? Na Argentina, durante a Maré Verde, a gente esteve lá também lutando pelo aborto legal, seguro e gratuito. Aqui no Brasil também a gente vem participando dos movimentos em luta do direito das mulheres. E isso também, que é bem legal, que o livro hoje, na verdade, que a gente vai estar apresentando, escrito pela Josefina Martinez, é também dirigente do grupo do Pão e Rosas, né? E o Pão e Rosas, na verdade, é uma agrupação que coloca a perspectiva da luta das mulheres, né? O que a gente veio para falar aqui hoje, no lançamento do livro Nós Mulheres do Proletariado, né? Eu queria falar também um pouquinho do livro, para vocês que ainda não compraram, tem uma barraquinha ali fora também, para vocês comprarem no final da atividade. Mas o livro ele coloca justamente a história de luta de milhares de mulheres, né, que tiveram a coragem, fizeram história, lutando pelos seus direitos, não só lutando, mas conquistando também. O que é muito emocionante, eu acho que é muito importante agora, na verdade, a gente resgatar esse livro, não só para a gente aprender com a luta delas, mas também para a gente poder se apropriar disso, né, de que, na verdade, o lugar de mulher é estar fazendo revolução, né. Perdão, gente, eu tô nervosa, nunca vi uma vez antes. Mas enfim, é um filme que na verdade vem num momento muito importante em que hoje as mulheres são a maior parcela das mulheres trabalhadoras, né? Dos trabalhadores, inclusive, que é muito precarizado. A gente sofre também, é oprimido pelo capital, sofrendo feminicídio, né? E na verdade vem um momento muito importante pra gente tomar como exemplo mesmo, se apropriar disso, para que a gente possa se organizar e para a gente ver que, na verdade, quem vai dizer chega e derrubar esse sistema, na verdade, que está aqui para matar a gente de uma vez por todas, vai ser a gente, né? O livro, acho que vem justamente como um lembrete de que não só é possível travar essa luta, como é também possível conquistar tudo isso que a gente está almejando, né? Então, eu vou apresentar as nossas convidadas aqui da mesa hoje. Aqui a gente tem a Diana Assunção, que vai começar falando daqui a pouco. Ela é historiadora, trabalhadora aqui da USP, fundadora também da Secretaria de Mulheres do Sindicato de Trabalhadores da USP. Ela é fundadora do grupo de mulheres também do Pão e Rosas e ela escreveu o prólogo do livro do Nós Mulheres do Proletariado. A gente tem a Letícia também, Letícia Parques, ela é professora, formada aqui na Letras, inclusive, na USP, né? Organizadora também de outros livros que a gente lançou pela ISCA, que é o Revolução Negro e Mulheres Negras e Marxismo também. E também aqui, à minha direita, a gente tem a professora da Letras, Vanessa Montes. Ela é professora aqui, mestre e doutora também, aqui pela FEFELESH, coordenadora do projeto Mulheres na América Portuguesa, também coordenadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Etimologia e História da Língua Portuguesa. Ela é coordenadora também do curso daqui de Licenciatura na Letras e atualmente ela é a primeira secretária da diretoria do ADUSP, né, que é a Associação dos Docentes da USP. Então, acho que a gente já pode começar, vamos começar aqui pela Diana, e aí, bem-vindos a todos, acho que a gente já pode ir falando, então. Bom, gente, boa noite a todas e todos. Queria, enfim, agradecer a Camila aqui por estar mediando a mesa. Muito bom estar aqui com a professora Vanessa, também com minha companheira de luta, Letícia Parques. E queria agradecer à Juventude Faísca e o Movimento Nossa Classe que organizaram o lançamento aqui hoje na Letras, né? A gente está fazendo vários lançamentos em vários estados do país com esse livro e vou tentar transmitir um pouco para vocês a ideia geral do livro, por que a gente está publicando ele agora, me baseando bastante no próprio prólogo que eu e a Letícia escrevemos, né? Pegar alguns elementos do prólogo desse livro.
E a gente começa falando, justamente, a gente fazendo uma pergunta, né, nesse prólogo. A gente fala o seguinte: quando a gente pensa na palavra proletariado, o que vem à nossa mente? E aí a resposta que a gente dá no livro é, por um lado, né, que na maioria das vezes vem uma imagem de operários brancos de macacão, né, aquela imagem mais estereotipada. Em outros momentos também vem a famosa frase do Karl Marx, que finaliza magistralmente o Manifesto Comunista com proletários de todo mundo, univos. E aí a gente faz uma outra pergunta, que é o seguinte: mas e se esse imaginário começar a ser invadido por operárias fabris da China ao México, por trabalhadoras da saúde da Alemanha à África do Sul, por empregadas domésticas negras do Brasil às Filipinas, por professoras dos Estados Unidos à França? Quem é esse rosto feminino que em pleno século XXI sacode o imaginário de todos? E bom, no livro a gente diz que somos nós, mulheres, o proletariado. E esse livro é um livro original da Josefina Martinez, que foi publicado em Madrid em março de 2021, com o título original Nós Somos Esclavas. E é um livro que, na nossa visão, nos permite mergulhar não somente nesse imaginário, mas na dura realidade das mulheres trabalhadoras. Mas ainda assim não é um livro de denúncia ou de lamento, né? Porque justamente essa dura realidade nos é apresentada a partir do enfrentamento. Piquetes, greves, ocupações, né? Uma classe operária feminina em movimento, em luta, em mobilização, mas também na sua auto-organização, né? Nas entranhas profundas do processo de resistência, quando sofrem pela dupla jornada, pela precarização, pelas consequências da reprodução social, pelo peso do patriarcado. E a Josefina, ela nos mostra que esse grito uníssono não é apenas de um país, mas que está em todos os países e gerações, mostrando o alcance na história dessa luta de classes com rosto de mulher. Então, a gente também se pergunta um pouco, né? Qual que é a relação entre a greve por pão e rosas no começo do século XX, a faísca feminina que inaugurou a grande Revolução Russa de 1917 e as recentes lutas de trabalhadoras da saúde contra a pandemia, ou então as greves das operárias da Ford em Dagenham. Em todos esses processos, que a gente retrata vários deles, em cada capítulo do livro, que são processos de diferentes magnitudes, na prática a luta de classes se alia à luta das mulheres, onde muitas levantam a cabeça mesmo diante de uma opressão milenar para dizer que não aceitam mais essas condições, não aceitam mais serem escravizadas pelos capitalistas que se aproveitam da nossa opressão para melhor explorar. E hoje, em pleno século XXI, as mulheres supostamente dominaram o mundo, São presidentes, dirigem multinacionais, estão em todos os lados. Mas essa é a versão dos exploradores e do feminismo liberal. A história real da luta de classes é que esses cargos de poder não mudam a condição de opressão e exploração da grande maioria de mulheres. E ainda que queiram cooptar a nossa luta apresentando um capitalismo feminista, a verdade é que a gente continua sofrendo com essas condições de miséria e precarização. Mas justamente tudo isso se dá com um novo peso desse proletariado feminino. Que hipóteses que isso pode trazer? O impacto dos novos movimentos de mulheres por igualdade e as tentativas de cooptação podem empoderar um setor da classe operária feminina, fazendo-a mais perigosa do que cabe nas propagandas feministas na TV? São perguntas que estão em plena atualidade. Por isso que no prólogo a gente também fala que esse livro é um laboratório dos novos tempos, porque é uma tentativa de expressar em uma só elaboração alguns dos processos de luta de classes com protagonismo feminino que podem dar algumas pistas das premissas fundamentais para a organização da classe trabalhadora nesse momento. Por isso é tão atual publicar esse livro hoje no Brasil, contribuindo para essa perspectiva revolucionária contra o capitalismo. E bom, ainda que a nossa luta seja para colocar fim a toda forma de exploração e não apenas combater os excessos do capital, é importante ver que se somos nós, mulheres, o proletariado, a gente está falando de uma maioria feminina precarizada nos piores postos de trabalho.
O trabalho precário no Brasil ele atinge em cheio categorias com ampla maioria de mulheres, como a limpeza, a gente vê isso aqui na Universidade de Excelência, como a USP, onde as mulheres negras, na sua maioria, estão nos postos de trabalho mais precários, na limpeza, no bandejão. E as mulheres negras, nacionalmente, além de serem maioria entre terceirizadas, também são maioria entre as empregadas domésticas, uma herança direta da escravidão no nosso país. E no campo onde reina a precariedade, as trabalhadoras pobres também sofrem com as condições arrebatadoras de trabalho que destroem os seus corpos. Um retrato do Brasil profundo e da milenar opressão de gênero que arranca a vida das mulheres. Então a gente está falando de mulheres terceirizadas, temporárias, estagiárias, informais, domésticas, donas de casa, desempregadas, um batalhão de professoras e as jornadas extraoficiais, as suas vozes roucas e o salário de miséria, tudo isso compõe o cenário feminino da mão de obra assalariada no Brasil. Esse retrato da precarização ele é extenso, sem limites e se expressa também com o que é chamado de uberização do trabalho, através de empresas de aplicativo que destroem qualquer direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. E as reformas que estão em curso no Brasil do Bolsonaro, buscam potencializar esse cenário, dando mais mecanismos para a classe dominante para que aumente seus lucros com a exploração do trabalho feminino e das mulheres negras em especial. Mas, justamente dessa exploração visceral, que significa até hoje a precarização, também vive um Brasil profundo, e é nesse Brasil profundo onde foram escritos os capítulos mais intensos da história da luta de classes no país. Das mulheres cabanas na cabanagem que atravessou os estados do Pará, Amazonas, Amapá, Rondônia e Roraima, da Sabinada na Bahia, das insurretas escravizadas e livres na Revolta dos Malês, das que colaboraram com a greve negra de ganhadoras e ganhadores na cidade de Salvador em 1857, e experimentando pela primeira vez no Brasil um método que se tornaria típico da luta de classes entre operários e burgueses, das rainhas e guerreiras quilombolas, das centenas de quilombos que se construíram para fugir da escravidão, dentre eles o mais conhecido de todos, o Quilombo dos Palmares. Sobre essas mulheres, as negras, insurretas, quilombolas, rebeldes e grevistas, a gente também trata no artigo anexado à edição brasileira, que empresta o simbólico título original do livro espanhol Não Somos Escravas, Relatos de Negras Rebeldes em Luta por Liberdade, da Letícia Parks, que ela vai falar um pouco mais daqui a pouco. Bom, essa força guerreira, alimentou uma espécie de moral, que se tornou carne muitas vezes ao longo da história da luta de classe brasileira. Em especial, se fundiu com a localização estratégica das mulheres trabalhadoras que foram parte, por exemplo, do ascenso operário que enfrentou a ditadura militar e que, apenas pela traição das suas direções, não puderam dar um rumo revolucionário a esse combate. Tem várias historiadoras que contam que quando os homens vacilavam nesse momento, com receio de levar adiante as mobilizações, eram as mulheres que entravam em cena dando passos adiante, fazendo seus piquetes femininos. Chegavam em blocos próprios durante as arrepiantes greves metalúrgicas do ABC paulista, enchendo as assembleias e garantindo todas as tarefas que asseguravam o segmento da greve. Exemplos como esse tem inúmeros na história da luta de classes brasileira. Mas para vir para um exemplo mais recente, não sei se todos os estudantes acompanharam, mas a gente viu recentemente, dentro da universidade, uma importante luta com o rosto de mulher. As trabalhadoras do bandejão da USP, que servem todos os dias, vocês estudantes, e passam por todo tipo de exploração dentro dos bandejões, sofrendo com desgaste dos corpos ao longo dos anos, com ler, dorte, bico de papagaio, hérnia de disco, todo tipo de destruição do corpo que a repetição do serviço pesado que estão fazendo lá dentro pode trazer, além de terem sofrido também com as condições péssimas durante a pandemia. Elas, junto com seus companheiros de trabalho e com o Sindicato dos Trabalhadores da USP, organizaram uma combativa greve, mostrando o caminho de como lutar pelos nossos direitos. Inclusive foram muitas as lideranças femininas que se destacaram nessa luta.
Também no ano passado, a gente viu uma forte greve, majoritariamente feminina, das trabalhadoras do Hospital Universitário da USP, lutando por vacina para efetivos e terceirizados num hospital, né, com trabalhadoras da saúde que foram linha de frente dessa luta e que estão sendo perseguidas por lutar, inclusive nesse momento. Estavam se organizando ali em assembleias e buscaram aliança com os estudantes e com a população para levar adiante essa luta. 5 minutos aí para finalizar. Bom, além disso, eu queria fazer um comentário também, porque eu acho que muitos estudantes podem não saber, mas a USP foi palco de inúmeras greves de terceirizadas da limpeza, né? Muitas vezes invisíveis dentro da universidade. Inclusive numa revolta dessas trabalhadoras que andam de cabeça baixa muitas vezes dentro da universidade porque são humilhadas, elas entraram aqui nesse prédio da Letras e jogaram todo o lixo no chão, devolvendo o seu trabalho quando os salários estavam atrasados. Um professor da USP disse: a luta de classes expulsa da sala de aula, volta para a universidade pelos banheiros. Eram as combativas terceirizadas da DIMA, da União, da Egilimp e de tantas outras empresas que exploram e oprimem essas trabalhadoras que, se apoiando no Sintusp e não no seu sindicato pelego, puderam se organizar. Na época dessa greve, uma delas me colocou uma questão que eu achei muito forte naquele momento. Ela falou o seguinte: antes eu sonhava com pano de chão e detergente, hoje eu sonho com greve e piquete. A luta de classe em pequeno dentro da universidade, mostrando a potência da aliança entre trabalhadores efetivos, terceirizados, estudantes e professores. E nesse sentido, todas essas experiências de luta feminina inseridas na luta de classe são potentes porque trazem lições e também se conectam. Tem elementos comuns nos distintos processos, para além das suas especificidades e temporalidade? A gente acredita que sim, a gente tenta tratar disso no livro, inclusive no que diz respeito às suas debilidades, ou seja, das necessárias lições que cada processo vivo traz para a nossa classe, sem o qual seria impossível dar passos adiante para um efetivo enfrentamento aos nossos inimigos e ao capitalismo. Então, nesse sentido, a gente traz esse livro ao público brasileiro com o objetivo também de resgatar alguns dos conceitos que a gente considera que são fundamentais para desenvolver a organização das mulheres trabalhadoras, como a necessidade, por exemplo, de uma política antiburocrática, isso é, de independência em relação às direções burocráticas dos sindicatos, garantindo a auto-organização dos trabalhadores, para impor que essas direções se movimentem. Lutar pela unidade da classe trabalhadora, que significa aliança entre homens e mulheres, negros e brancos, LGBTQIAP+, empregados e desempregados, entendendo quem são os nossos inimigos, ainda que obviamente exista uma luta no seio da nossa classe contra todas as formas de opressão. A aliança com a juventude, como um setor explosivo que pode se aliar com a classe trabalhadora e com as mulheres trabalhadoras para ampliar a voz contra a exploração capitalista. Então, são alguns conceitos que a gente acha que podem ser úteis, justamente no momento em que a gente vê, ao longo dos últimos anos, se desenvolver um fenômeno internacional das mulheres, a partir do qual teorias e ideologias de todo tipo retornam em novos formatos com o objetivo de manter o status quo da sociedade de classes. Em outras palavras, desde o liberalismo até as variantes reformistas, que querem somente reformar o sistema capitalista. E no momento delicado que a gente vive no país, com um governo de extrema-direita comandado pelo Bolsonaro e pelo Mourão, contando aí também com as instituições do regime golpista, como o Congresso Nacional e o STF, para garantir todas as reformas antioperárias, também é o momento de pensar que as alternativas de conciliação de classes que abriram caminho à direita e à extrema-direita não podem ser uma alternativa, como mais uma vez tenta apresentar o PT agora com o golpista Geraldo Alckmin, que foi do partido responsável pelo massacre do Carandiru. Então, nesse sentido, é um debate importante, justamente para a gente pensar qual é a perspectiva revolucionária que a gente tem que buscar para a luta das mulheres. Então, é nesse sentido que a gente traz essa experiência desse livro, com tantas histórias de luta das mulheres trabalhadoras, e na nossa visão é uma obra que, nesse momento, pode ser um golpe de morte ao feminismo liberal, que nos apresenta o estreito horizonte de uma realização individual.
né? Mas justamente a nossa concepção não se reduz a um obreirismo economicista, né? Uma vez que, como marxista, a gente enxerga que a opressão de gênero atravessa todas as classes sociais, mas a gente justamente identifica claramente que a combinação entre opressão e exploração tem efeitos infinitamente mais devastadores para a vida das mulheres trabalhadoras e negras. Por isso, quando querem nos diluir numa identidade de gênero que não nos fornece nenhum tipo de pertencimento real, é a hora que a gente tem que olhar de olhos abertos para a classe operária desse século XXI, e quando perguntarem quem somos, a gente puder responder: somos nós, mulheres, o proletariado, somos parte de uma poderosa classe em movimento que precisa buscar unidade programática entre homens e mulheres, negros e brancos de uma mesma classe, atuando ao lado da juventude e dos movimentos sociais, mas com a certeza de que essa potência feminina nas entranhas da classe operária brasileira e mundial é certamente a camada da classe operária que mais sofre com o velho, e por isso a gente acredita fortemente que vão ser a linha de frente pela luta por um novo futuro para a humanidade, que só pode ser um futuro comunista. Era isso, gente. Obrigada. Obrigada, Diana. Eu vou passar o microfone agora para a professora Vanessa, para ela fazer a intervenção dela. Pode tirar a máscara? Boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite para compor essa mesa, que eu acho que tem uma relação com a pesquisa que eu desenvolvo, que foi apresentada, que é o projeto Mulheres na América Portuguesa. Hoje não está sendo um dia fácil para mim, eu já começo dizendo isso. Deixei meu filho doente em casa e, portanto, com essa repentina doença dele nessa madrugada, eu não tive tempo suficiente, como eu estava comentando com a Diana e com a Letícia no começo, para preparar um texto. Então, eu já começo situando vocês nesse contexto do meu dia, mas eu li muito animadamente o livro. Fiquei olhando para ele durante todo o tempo que a Diana falava, porque eu li no formato PDF e agora eu estou admirando aqui o objeto físico, que para mim é mais interessante. E por isso eu resolvi comparecer de qualquer forma, né? Porque foi uma leitura em que eu aprendi muito, como outro livro da editora também, escrito pela Diana, que eu li durante a pandemia, e essa recepção assim, muito positiva da leitura e tudo que ela me provocou, eu não poderia deixar de estar aqui, mesmo nessa situação adversa. Então, eu vou falar, assim, comentar algumas coisas da introdução, do prefácio e de alguns capítulos que me marcaram mais. Espero que não sejam spoilers. Na verdade, eu acho que esse livro não é o caso em que se aplique esse conceito, inclusive, porque apesar de ter uma narrativa bem envolvente, se tratam de histórias, né, que aconteceram. E eu acho que, então, esse conceito não é tão aplicável assim. Mas fica aí o convite, né, nessas pinceladas que eu vou fazer, para leitura de todo mundo que está aqui e de outras pessoas, talvez, com as quais vocês possam disseminar essas histórias importantíssimas que fazem parte do livro. E daí, depois, ao final, eu vou trazer 3 documentos do projeto de pesquisa que é o Mulheres na América Portuguesa, que, de alguma maneira, dialogam com
alguns dos relatos que me marcaram mais no livro. Então, na introdução da autora, que eu não conhecia, né, assim, eu acho que o livro já começa muito feliz pela dedicatória, né, que eu imagino que tenham sido vocês que tenham decidido, né, dedicar o Moise Kabagambe, né, então acho que já começa partindo daí uma escolha muito importante e que eu acho que se vincula a uma parte do prefácio que eu também tinha destacado, que a Diana comentou aqui, que este livro não é um livro de denúncia nem de lamento, né? Mas é um livro que nos convoca. Eu acho que é disso que se trata, né? Que a resistência tem que virar ação, né? Então a gente tem que andar acompanhado do nosso ódio, a gente tem que andar acompanhado da nossa raiva, né? Então não se trata de ficar amansando, né? Principalmente para nós mulheres, esses dois sentimentos, porque esses sentimentos são motores. Então eu já começo destacando isso. E logo na introdução a autora menciona, né? Ela diz: nas greves, trabalhadoras e trabalhadores ganham consciência de sua própria força e podem identificar amigos e inimigos. E continua depois, mais pra frente, o pessoal é político. Os agradecimentos também são. E termina com uma frase da Louise Michel, uma autora que eu não conhecia. Então acho que sempre os livros têm, da editora como o outro da Diana que eu li, apresentar pessoas e pensamentos novos. Mesmo a gente estando nessa pesquisa, no meu caso, do ponto de vista mais acadêmico, a gente sempre aprende muito. Então, esse livro não foi diferente. Então, a Louise Michel diz: cuidado com as mulheres quando elas se sentirem enojadas de tudo que as rodeia e se rebelarem contra o velho mundo. Nesse dia nascerá um novo mundo. Então, eu acho que aqui mais uma vez se reforça esse convite para que a gente se rebele, né? Então, a questão, agora indo para o prefácio, a questão do feminismo liberal, né? A gente vê muito aqui dentro da universidade mesmo esse discurso de que então agora temos uma vice-reitora mulher, então agora temos uma pró-reitora mulher, mas a gente não deve se enganar, a gente não deve cair nessa armadilha desse discurso do feminismo liberal. O feminismo, eu acho que está mais do que nunca numa disputa discursiva perigosíssima, né, em que a gente precisa estar muito atento para não cair nas armadilhas desses luxos, desses privilégios que se mantêm quando a gente olha para o sistema e comemora o fato da gente ter uma mulher em determinada posição, né, mesmo dentro da universidade e em outros lugares. Estou falando dentro da universidade mais porque é a realidade em que eu estou inserida mais de perto, né? Não significa ter uma mulher ali que essa mulher é anticapitalista, por exemplo. Não significa que ter uma mulher ali que essa mulher se deu conta do machismo estrutural em que ela está inserida, né? Não é só esse fato que chancela alguma luta. Ela precisa dizer, ela precisa se posicionar e ela precisa estar, ao meu ver, nessa luta contra o feminismo liberal, né? Então, como é falado no próprio prefácio, né, algumas marcas como a Natura vendem muito isso. E aí o que significa? Então, que aí como tem uma mulher, como tem a natureza, então a gente pode destruir a Amazônia para lucrar em cima disso, né? Então não é bem por aí. E o que eu acho interessante é esse percurso que elas fazem, as duas fazem no prefácio, né, de mostrar como a entrada da mulher no mercado de trabalho sempre aconteceu de forma precária, e trazer dados muito atuais para esse prefácio, como, por exemplo, alguns que eu destaquei aqui, né, a questão das mulheres da limpeza e
em 2019, as trabalhadoras brasileiras ganhavam 28,7% a menos que os trabalhadores homens. E de 2005 para 2015, a diferença do número de horas trabalhadas entre homens e mulheres cresceu 7 horas e meia. Então, isso é uma outra falácia, que eu acho que faz parte dessa disputa discursiva do feminismo, de achar, então, que agora o feminismo está forte, o feminismo está chegando a muitos lugares e isso está provocando uma mudança. Não está. Não está. E eu acho que esses dados deixam isso muito explícitos, né? E nos convocam mais uma vez para essa luta. E aí uma passagem que me marcou, conversou profundamente comigo, que tem no prefácio, é a seguinte: serão essas mulheres empoderadas por todo o discurso feminista que poderão também sacudir os sindicatos burocratizados e majoritariamente masculinos e brancos. Eu entrei recentemente na diretoria da USP e participei do 40º Congresso do ANDE, Sindicato Nacional, ocorrido na última semana de março. E a gente teve lá algumas situações que me fizeram lembrar muito disso, né? Então, o que significa, mesmo dentro dos sindicatos, ter uma mulher que fala, que se contrapõe, que impõe e que não é doce, né? Então, acho que essa frase conversou bastante comigo diretamente. Bom, eu vou destacar algumas coisas só para poder chegar nos textos do projeto, faltam 5 minutos. Da greve de pão e rosas, que dá nome ao agrupamento que foi referido aqui no início, né? Eu acho que marca bastante a questão do êxodo das crianças, e eu já tinha ficado tocada com essa passagem, ainda mais hoje que meu filho está doente, né? As trabalhadoras precisavam enviar os seus filhos para outra cidade de trem, né? Porque estavam em greve, uma greve que durou bastante tempo. E foi essa decisão coletiva, né, de todas essas mulheres que estavam lá em greve há meses, que culminou, vamos dizer assim, com a vitória da greve, porque isso teve um apelo na mídia muito importante. Então, eu achei bastante marcante, assim como a questão da greve das inquilinas, que vem no capítulo seguinte, né? E tem um trecho que diz que as mulheres se defenderam do ataque policial jogando água em ebulição dos corredores na polícia e nos bombeiros, que queriam realizar o despejo delas, né, em Barcelona, no início do século XX. E aí eu me lembrei que a água em ebulição é uma arma que parece uma arma bastante feminina, bastante das mulheres, porque tem a música, inclusive, da Elza Soares, Maria da Vila Matilde. Ela diz: cadê meu celular? Eu vou ligar para o 180, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Então, essa questão da água fervendo também é algo que permanece, né? A gente vê como uma arma das mulheres. E aqui, finalmente, eu chego na parte onde eu queria chegar para fazer o link para os documentos. Que nesse trecho, né, nessa narrativa, a Josefina escolhe uma personagem chamada Aurora. E ela diz: Aurora, quem chamamos assim somente para nomear uma das tantas protagonistas desconhecidas do que ocorreu naqueles dias na cidade de Barcelona, seguiu nessa manhã seu caminho até a fábrica. E ao chegar, seguramente trocou olhares furtivos com suas companheiras. É provável que só com esse gesto elas já soubessem que algo potente estava acontecendo. Nesta passagem, assim como em outras passagens nos relatos das greves, existe essa potência do coletivo que se incendeia, cuja faísca se dá por esse não verbal. É uma troca de olhares, é um encontro de corpos. Né? É um gesto, é um movimento, e isso é muito forte, e me lembrou
os documentos, principalmente os processos inquisitoriais do Tribunal do Santo Ofício. Então, o Tribunal do Santo Ofício foi instalado, já está bom tempo. Não, né? tem mais minutos. Então tá bom. O Tribunal do Santo Ofício foi foi instaurado em 1536, né, no Reino de Portugal, e ele fez várias visitas ao Brasil, né, à Capitania da Bahia, à Capitania de Pernambuco, e nessas visitações ele processou muitas mulheres, né, e aí eu queria ler 2 trechos de processos, e o que me fez lembrar muito desses documentos foi o fato de a gente ter no Tribunal do Santo Ofício justamente um mecanismo de atuação que tornava as relações das mulheres, principalmente, relações sob suspeita. Então, quando o Tribunal do Santo Ofício se instaurava, por exemplo, em Salvador, eles publicavam um édito da fé, um édito da graça, e faziam uma missa na Sé, na igreja central da cidade, no caso de Salvador, mas também de Recife também fizeram isso, né? É um modo de atuação. E nessa missa, o inquisidor, que destes documentos que eu vou ler para você era o Heitor Furtado de Mendonça, eles liam quais eram os pecados, quais eram as coisas que não podiam ser feitas, né? E como naquela época a força, né, dessa instituição religiosa e de outras, né, era muito grande, as pessoas acreditavam que para salvar as suas almas elas tinham que denunciar a sua vizinha, né? Então o Tribunal do Santo Ofício, ele na verdade não atuava indo aos lugares, indo aos vilarejos, às casas das pessoas, mas as mulheres se viam, para salvar a sua vida, né, obrigadas a denunciar as outras mulheres, né? Então isso é muito marcante. Por quê? Porque havia ali naquelas pequenas vilas, naquelas pequenas cidades, uma rede de solidariedade instaurada. As pesquisas históricas mostram isso. E o Tribunal do Santo Ofício vem para destruir completamente essas redes de solidariedade, e é só com base nisso que eles conseguem, né, a atuação, né, e a condenação de várias mulheres, né? A gente lida exatamente com esses processos das mulheres. Então, tem um deles aqui que eu queria... A minha internet não está funcionando aqui, mas não tem problema, que eu uso do celular, que é a Felícia Tourinha. A Felícia Tourinha era uma mulher negra, filha de um clérigo, né, do qual a gente não conhece nenhum processo contra esse clérigo que teve uma filha, mas o processo dela, sim, o processo dela está aqui registrado, né? Então, eu vou ler para vocês um trechinho que diz assim: é o traslado do testemunho de Domingas Jorge, cristã velha, tá? Então, a Domingas Jorge vai testemunhar na mesa inquisidora, e aí tem o texto do notário, né? Então, aos 28 dias do mês de janeiro de 1594 anos, nesta vila de Olinda, na capitania de Pernambuco, nas casas da morada do senhor visitador do Santo Ofício, Heitor Furtado de Mendonça, perante ele apareceu, sem ser chamada, Domingas Jorge, sem ser chamada, porque algumas pessoas eram chamadas, porque já tinham sido denunciadas por outras, né? Então, era assim que funcionava a destruição dessa rede de solidariedade e de força. E por querer denunciar coisas tocantes ao Santo Ofício, recebeu o juramento, tananã. Aí, continuando. Denunciando, disse que haveria 9 ou 10 anos que, estando ela presa na cadeia pública desta vila por amancebada com um homem casado, estava também presa Felícia Tourinha, mulata, filha de um clérigo chamado Fulano Tourino. Não sabe o nome, não põe o primeiro nome do padre, ou não sabe, ou os inquisidores não colocaram de propósito, que é mais provável.
que a houve em uma negra forra, ou seja, que teve com uma outra negra chamada Antônia Vaz, por dar uma bofetada a uma mulher honrada na igreja. Então a Felícia Torinha estava presa porque ela tinha dado um tabefe numa outra mulher dentro da igreja. Então por isso que ela estava presa. E aí, um dia à tarde, não me lembro qual, a dita Felícia Torinha tomou uma tesoura e a pregou no meio de um chapim, uma espécie de uma chapinha de ferro, assim. Então, com ambos os dedos mostradores postos debaixo dos anéis da tesoura, levantou para o chapim e, estando assim, disse as palavras seguintes: Diabo bedelhudo, diabo orelhudo, diabo felpudo, tu me digas se vai fulano por tal parte? Digo, por tal caminho, que era um homem do qual queria saber se ia onde ele tinha dito que havia de ir. Se isto é verdade, tu faças andar isto. Se não é verdade, não o faças andar. Então, a dita tesoura com o dito chapim se moveu em meia roda, andando para uma banda. E aí, por conta dessa espécie de simpatia, a Felícia Torinha é, então, processada e condenada. Eu acho que meu tempo está curto, mas eu só queria comentar com vocês que a gente descobriu recentemente, dentro desse projeto também, que a gente pesquisa um período longo, né, de 1500 a 1822. A gente descobriu no Arquivo Público do Estado de São Paulo uma série de requerimentos de mulheres negras que tinham ganhado sua carta de alforria, mas que não tinham essa carta de alforrias, ou carta de corte, depende, né, são dois tipos de alforria, respeitadas pelos seus senhores, né? Então tem uma dessas cartas da Ana Rosa Pereira, de Nação Angola, escrava de Antônio Ribeiro da Fonseca. Eu estou lendo aqui como está no documento, tá? Que o dito seu senhor lhe passou a carta de corte que junto oferece pelo tempo de 4 anos. Para dentro deles a suplicanta reiterar a quantia que consta de mesmo corte. Então ela tinha que pagar pela libertação dela, né? E recebeu logo a conta de 28 oitavas e 1/4 como consta dos recibos. E aí, depois de pagar, depois de terminado, cumprido o que estava lá no documento, o dono, esse Antônio Ribeiro, mandou a buscar outra vez. E ela estava servindo, quando ela consegue ir para fazer essa solicitação, ela estava servindo há 2 anos já, né? E não é um caso isolado. Esse é um documento de 1773 e dessa mesma época a gente encontra vários outros documentos dessas mulheres ex-escravizadas, portanto, porque elas tinham conseguido a carta de alforria, elas tinham pagado por essa carta, né, mas não estava sendo cumprida, e elas conseguem resistir, e mais do que resistir, porque elas conseguem ir à autoridade para fazer um requerimento contra o senhor, né? Contra quem está descumprindo enfim, o que valia na época, que eram esses 2 tipos de alforria, né? Então eu acho que descobrir esses documentos, que foi para a gente um feito, né? Porque a gente não tinha encontrado ainda na literatura algo que mostre várias dessas mulheres que vão até a administração, mesmo sem saber ler, sem saber escrever, e falam lá com o escrivão do secretário do governador-geral da capitania, no caso da capitania de São Paulo, para fazer valer um direito que elas conhecem, que elas sabem qual é, né? Então, isso é importante. Então, assim, eu termino com um trecho que tem aqui no livro da Josefina, quando ela está falando da Revolução de 1917, que ela termina falando assim: resgatar a história. Ela termina uma subseção. Resgatar a história daquelas mulheres trabalhadoras e camponesas que se atreveram a revolucionar o mundo e as suas próprias vidas é fundamental, não somente para reconhecê-las em nossa própria história, mas também para não precisarmos começar do zero todas as vezes. Elas primeiro. E assim eu termino. Muito obrigada.
Desculpa, gente. Imagina. Vou passar a palavra então para a Letícia, para ela terminar então. Eu acho que esse aqui está funcionando, né? Tá. Tô meio bagunçada aqui com o olho só hoje, gente, mas eu acho que vai dar certo. Não, eu achei muito interessante a intervenção da professora, eu estava bem compenetrada aqui ouvindo, Vanessa. Não nos conhecemos aqui na Letras, né? Eu acho que eu não fiz aula contigo. Talvez há pouco tempo também, né? Que eu já saí daqui faz um tempo, tá, gente? Que eu não estudo mais nesse prédio. Mas eu achei muito interessante porque eu ia partir um pouco daí, na verdade, para comentar com vocês duas ideias que eu acho muito importantes, assim. A primeira é a relação entre a luta de classes e a luta das mulheres e a luta das negras e negros, né? Que é um aspecto que é bastante importante para a construção do livro e bastante importante para o segundo elemento que eu quero debater com vocês, que é justamente um debate de estratégias, né? De como a gente... por que a gente está trazendo o lançamento desse livro dentro de um curso de letras hoje, no meio de uma enorme convulsão social, uma situação de crise e fome, para a classe trabalhadora, para a juventude, para as mulheres, em meio a uma situação onde vários de vocês aqui estão perseguindo um diploma que não sabem se vão conseguir usar, né? Então, por que trazer esse livro agora e por que a gente está oferecendo esse debate para vocês? E parte bastante desse comentário da Vanessa, porque justamente isso, né? A gente não vem do nada a nossa luta, né? Primeiro elas. E a verdade é que para a gente que é marxista, a gente entende que a história da humanidade é a história da luta de classes, né? O que significa dizer isso? Significa que o capitalismo não é o fim da história, né? Os embates entre as classes da nossa época podem produzir novas formas de viver, de organizar a sociedade, assim como o capitalismo também não é o começo da história, né? Coisas aconteceram antes do sistema capitalista ou concomitantes ao sistema capitalista. E é muito importante a gente entender isso, porque ajuda a gente a entender que a história da luta de classes no Brasil não começa com as greves e os feitos da luta da classe operária, que são muito importantes, e vários deles, como a Diana comentou, têm um papel de destaque das mulheres, né? Mas é muito importante a gente dizer que a luta de classes no Brasil, ela começa no embate da massa indígena e negra pela sua liberdade. E ali configurado, né, como um embate entre classes antagônicas, que eram os escravocratas, de um lado, né, querendo manter, inclusive está o Edson aqui que me ajudou bastante a pensar nessa ideia, e o Pablito, queria desde já agradecer, inclusive que parte do nosso debate é sobre a unidade, a contribuição que surge, né, quando a gente unifica a nossa luta entre negros e brancos, homens e mulheres. Isso é bastante parte da nossa perspectiva também. Então, desde já também já agradecer a todas as pessoas que fazem parte dessas elaborações. Uma delas que fez parte da elaboração do capítulo que eu escrevi foi o João José Reis, né, que é um historiador baiano, que escreve sobre as ganhadeiras e os ganhadores, né, que ficou conhecida como a primeira greve da história do Brasil. E é muito interessante esses processos, porque ajuda a gente a entender, né, que essa luta de classes começa no Brasil com essa história do embate entre escravizados e escravocratas. Ela deixa algumas marcas para a nossa época, né? E foi um embate que se deu de várias formas, né? Uma delas, por exemplo, era a luta pela alforria, para conseguir a sua carta de alforria, que passava por falsificação de documentos, passava por fugas organizadas, passava por diversos tipos de manobras legais e ilegais, né? Reserva de dinheiro, etc., para conseguir comprar a sua carta de alforria, ou falsificá-la, como foi feito orgulhosamente por vários escravizados e trabalhadores livres também, né? Como é o caso do João de Matos, foi um padeiro no Rio de Janeiro, que organizou, não só no Rio de Janeiro, né, mas que percorreu todo o Brasil, organizando revoltas de padeiros para falsificar cartas de alforria. Ele, que era um trabalhador livre, buscando garantir assim a liberdade para os seus companheiros escravizados, também padeiros. Então, foram várias formas da luta negra e indígena contra a escravidão, né? E uma das formas que eu queria destacar aqui, porque tem muito a ver com pensar o papel das mulheres, foi justamente a luta quilombola, né? Que aí se destacam o papel das mulheres por um motivo que é muito interessante, que é o fato de que vários dos líderes quilombolas vinham das lideranças religiosas, né, de negras e negros. Então era muito louco, porque no começo da escravidão, nos primeiros 1,5 séculos aí,
essa elite escravocrata, né, os senhores do Brasil, eles não achavam que aquele encontro de tambores, aquele momento de lazer ali pudesse gerar algum tipo de problema. Mas a verdade é que justamente pelos escravocratas não estarem de olho no que acontecia dentro dos terreiros, é que os terreiros se tornaram espaços de organização clandestina, de fugas organizadas, inclusive de saques e de tentativas, inclusive, de destruição de fazendas inteiras em várias regiões do país, né? E as mulheres, elas cumpriam um papel muito importante dentro desses terreiros como líderes religiosas, né? Isso não só no Brasil, tá, gente? Os quilombos foram um fenômeno continental em toda a América, né? Do extremo sul da América Latina até o extremo norte dos Estados Unidos e inclusive tem registros de quilombos até no Canadá. E o que é muito interessante contar disso é que além dessas mulheres, né, elas se tornarem líderes religiosas e acompanharem o processo de organização, elas eram, depois da organização dos quilombos, coroadas rainhas dos seus quilombos. E olha que louco, uma delas, né, foi a Mariana Crioula, autora de uma frase muito louca que é a seguinte, né, inclusive a gente coloca no livro. Ela organizava ali o Quilombo das Vassouras, no Rio de Janeiro, era líder, rainha do Quilombo dos Vassouras. E quando ela sabe que está vindo a força imperial, né, o exército imperial, para reprimir o Quilombo das Vassouras, ela fala: morrer sim, se entregar nunca. E fica marcada essa frase para os quilombolas que vão para a guerra, né, vários deles são mortos, presos, etc. E, na verdade, a Mariana fica eternizada nessa frase nos depoimentos policiais de todos os quilombolas que são capturados, porque todos eles falam, são perguntados por que resistiram, por que pegaram em armas, né? E aí todos eles falam, não, porque a nossa líder Mariana falou que era morrer sim, se entregar nunca. E é muito louco porque essa característica da Mariana Crioula não era só dela, era uma característica de vários dos quilombos que percorreram as páginas da história da luta negra no Brasil. Então, se a gente pegar, por exemplo, o caso de Palmares, né, que talvez seja o quilombo mais conhecido por vocês, o que talvez vocês não saibam, porque há um esforço da historiografia oficial de descontar essa parte da história, é que Zumbi se torna líder porque o líder anterior, né, que é Ganga Zumba, vem ao quilombo oferecer um acordo da corte no qual se propunha que o Quilombo de Palmares pudesse existir, desde que não recebesse novos escravos fugidos e não organizasse novas fugas, né, das fazendas ao redor. E aí o Ganga Zumba apresenta esse acordo, fala, gente, eu queria propor aqui, queria saber o que vocês acham, e a galera fala, não, faz um motim, mata Ganga Zumba e elege Zumbi dos Palmares o seu líder, porque Zumbi era o líder que dizia que não era possível conciliar, porque não havia conciliação possível entre os que defendiam a escravidão e os que defendiam a liberdade. Bom, a gente conhece a história do Zumbi, né? E a gente conhece, talvez alguns de vocês já conhecessem essa trajetória que leva o Zumbi a ser o líder do Quilombo, mas é importante dizer que Zumbi também não estava sozinho, né? Existe, por exemplo, esse símbolo que não está confirmado historicamente, a existência, né, de Dandara de Palmares, mas é muito interessante que exista esse personagem simbólico na história da luta quilombola, porque mostra, na verdade, uma identidade que se tenta colocar, talvez como Aurora, né, no caso do que a Josefina faz no livro, para um conjunto de mulheres anônimas que fizeram parte da luta quilombola e da luta por liberdade no Brasil, que eram centenas de milhares. Né? A gente conhece alguns nomes que vêm aí, né? Quando a gente vai estudando a história desses quilombos, aparece Mariana Crioula, enfim, aparece Dandara de Palmares, aparece a mãe de Ganga Zumba, que era uma mulher que guerreia na Angola contra a sua captura, chega no Brasil capturada pela guerra e certa de que ela ia organizar um novo exército e faz isso, e organiza o Quilombo dos Palmares. Ou seja, essa é a história das mulheres negras no nosso país. Né? E o que ela consegue contar pra gente, essa história? Bom, uma questão muito importante pra gente pensar, né? Isso que eu falo que não começa do zero, ou seja, cada uma de nós e cada um de nós que busca lutar contra esse sistema de opressão que a gente vive, a gente talvez possa capturar, talvez não, acho que a gente deve capturar, né, essas lições que vêm dos quilombos, por exemplo, dessas mulheres quilombolas, que eram intransigentes, né, que diziam entre liberdade e meias liberdades, eu não fico com a meia liberdade, eu quero a liberdade inteira, não só para mim, quero para todos os que são escravizados hoje. O que seria, pergunto para vocês, traduzir essa lição para os dias de hoje?
Né? Isso é uma pergunta que a gente poderia se fazer e elaborar a estratégia nesse sentido. Por outro lado, assim como a gente captura lições, a burguesia também captura lições, mas não só lições. Né? E aqui eu quero trazer para vocês uma informação que, enfim, é assustadora, mas não surpreendente, sobre João Dória. Porque o que é importante a gente entender? Que da mesma forma como a nossa classe trabalhadora, né, que é herdeira da luta negra por liberdade, herdeira por direito, porque escravos não sumiram do nada, se tornaram operários e operárias, e esses trabalhadores livres que também lutaram pela nossa liberdade, se tornaram operários e operários e vieram para cá como operárias e operários, se solidarizaram à luta negra, ou seja, essa marca, né, da história da luta por liberdade faz parte do que compõe o DNA da classe trabalhadora no Brasil. Mas do lado de lá, a gente tem uma burguesia que é nada mais, nada menos do que herdeira da escravidão. Né? Então a gente poderia contar, por exemplo, a história do João Dória, né? Que estava muito triste, falando essa semana sobre a candidatura dele. Cara, tô coitadinho de João Dória. Bom, gente, coitadinho nada. João Dória é esse cara, né? Cujo antepassado era o baiano Antônio de Sá Dória, um dos homens mais ricos da Bahia de 1600 e dono de várias fazendas, algumas delas com mais de 40 escravos. Imagina o que era uma pessoa que em 1600 tinha algumas fazendas com mais de 40 escravos. O tataravô dele, o Antônio Marcelino da Costa Dória, era pai ilegítimo de várias crianças com suas escravas, nenhuma delas com direito à herança ou com nome de paternidade. Esse jornalista, né, que escreveu esse artigo, chamado Ale Santos, né, ele faz um adendo ali no final do texto que é muito relevante, que ele diz o seguinte: é importante a gente entender que todo mundo que tem muito dinheiro hoje, até 1900, era dono de escravos. Agora, recentemente, teve aqui no Brasil aquele, né, multibilionário estadunidense, inclusive um apoiador da extrema-direita, né, novo dono do Twitter. E quando a gente vai, a galera fala, é um self-made man, ele foi lá e fez a riqueza dele do nada, tal. Quando você vai na história do cara, na África do Sul, você vê que o cara, né, os antepassados dele são nada mais, nada menos do que a burguesia que lucrou com apartheid, com assassinato massivo de negros, né? Então, isso significa entender que não é só o Dória, né? Que do Bezos ao Gates, todos os burgueses da nossa época são herdeiros da escravidão, né? E eu digo mais, inclusive, a escravidão ela só pode ser tão massiva porque ela inventou o conceito da raça e permitiu, através desse conceito, que uma massa de uma população de um continente inteiro pudesse ser escravizado, que era inimaginável na escravidão por religião ou por guerra, né? Isso significa dizer mais do que uma burguesia herdeira da escravidão, uma burguesia herdeira do racismo e mantenedora do racismo até os dias de hoje. Né? Então a gente precisa entender a partir disso que para derrotar o patriarcado e o racismo é preciso destruir o capitalismo. Né? E aí eu faço referência mais uma vez a uma fala que foi muito importante aqui da Vanessa, né? Que tem muita gente dizendo pra gente que na verdade a gente não precisa se enfrentar com o capitalismo, né? Um parênteses, né? Tem gente inclusive dizendo que pra gente poder enfrentar com o pior do capitalismo a gente tem que conciliar. Imagina essa galera falando isso, né? Gente, vamos fazer uma conciliação aqui com o Alckmin lá no meio do quilombo negro de Palmares, né? Eu não sei o que ia acontecer. Mas a questão que eu queria marcar aqui com vocês também, né, é que essa burguesia, né, que nasce espremida entre luta negra e expoliação imperialista, que é a burguesia brasileira, ela tem dois caminhos só para poder lidar com o dilema da raça, do racismo no Brasil e o fato de que as massas negras aqui sempre tiveram em luta. Ou ela reprime duramente, né, que é o que a gente vê ser parte da tradição que faz com que haja no Brasil a polícia mais assassina do mundo, que haja no Brasil exércitos permanentes, né, de chacinas e etc. no nosso país. Ela tem ou essa escolha, ou ela tem uma outra escolha, muitas vezes é a mesma burguesia que faz as duas coisas, ela tem uma outra escolha que é falar, vamos tentar incorporar essa galera, deixar esse pessoal satisfeito com umas negras no topo, com os negros no poder, fazer um filme sobre eles, vamos contar a história deles nas novelas, e aí vai parecer que tá tudo bem, vamos até colocar uma mulher negra como vice-presidente dos Estados Unidos, que tal? Né? E aí vem essa ideia de que o que a gente precisa fazer é colocar as negras no topo. O que é muito curioso é que a gente pode muito mais do que isso. Né?
alternativas para a gente, o que a gente precisa entender é porque eles têm um desespero absoluto de que a gente perceba o que a gente é capaz de fazer. E aí eu vou dar um exemplo para vocês que é impressionante, né, que, bom, o capitalismo é totalmente irracional, né? No ano da pandemia, por exemplo, o Jeff Bezos, né, que eu já citei aqui, ele enriqueceu 76,9 milhões de dólares só em 2020, ano da pandemia. 40% a mais do que em 2019. Ou seja, a pandemia foi boa para a burguesia. Enriqueceu bastante Jeff Bezos. Mas olha que contraditório, né? Porque o cara vai lá, enriquece loucamente em base a quê, gente? Trabalho precário, chicote, né? Os trabalhadores ali da Amazon que não tem direito nem de ir ao banheiro. Tem casos, relatos absurdos de trabalhador com infecção de urina porque tem que segurar o xixi por 2 horas e meia, porque não pode sair do seu local de trabalho para urinar, né? Essa é a realidade de trabalho que impõe burgueses que lucram como esse cara. E a contradição é que nesse mesmo ano de 2020 surge um processo, né, que já vinha de alguns anos anteriores, mas nunca com essa magnitude, que foi o fenômeno de Vidas Negras Importam. E aí o que acontece é que a gente chega no ano de 2022, 20 de abril, né, de 2022, e o que acontece é que os operários, os trabalhadores e trabalhadoras dessa empresa, né, do Jeff Bezos, a Amazon, eles vão lá e fundam o seu primeiro sindicato. E como que é essa galera? Porque eu posso falar sindicato, vocês às vezes podem imaginar, né, aqueles burocrata, tiozão, que não deixa ninguém falar, a assembleia é só na mão dele, o microfone, não sei o que, tal. Só que como que é essa galera que fundou esse sindicato da Amazon? Imagina esses moleques assim, ó, óculinho Juliette, tatuagem nos braços, aquele cabelo com dread, trança, não sei o que, pá. Os caras saem lá da votação, conseguiram implementar o sindicato. Aí o cara fala o seguinte, ó, vocês veem a imagem, né, do que é esse sindicalista, né, um sindicalista basqueteiro e tal. Aí o cara fala o seguinte, ó, queremos agradecer Jeff Bezos por ir ao espaço, porque enquanto ele estava lá, nós organizamos o nosso sindicato. Maravilhoso. O que significa isso, gente? Significa que não vem do nada, né? Essa geração U que vai lá e funda sindicato, mete sua camiseta do basquete, vai lá dar essa enfrentada no Jeff Bezos, ela é, em grande medida, produzida, né? Fortalecida pelo fenômeno da luta negra. Então, a gente acredita muito que existe nessa burguesia que fica falando pra gente negras no poder, negros no topo, mulheres no poder, etc., que fica tentando desesperadamente encontrar vias de conciliação que tirem a gente da rua, como eles tentaram fazer, inclusive, com a luta das Vidas Negras Importam, falando, gente, sai da rua, volta no Biden e na Kamala Harris, vai estar tudo resolvido. Só que essa galera que foi pra rua no Vidas Negras Importam, chegou em 2022 e falou, não tá tudo resolvido. E sabe o que eu percebi? Eu percebi que eu fui pra rua, me unifiquei com brancos, com latinos, com migrantes de todos os tipos, me unifiquei com a classe trabalhadora, houveram fenômenos, inclusive, de mobilização operária no Vidas Negras Importam, como as greves nos portos, a greve da General Motors, as greves de professores, e perceberam que o caminho deles era organizar o seu próprio sindicato. São os mesmos jovens que estavam no Vidas Negras Importam. Ou seja, a gente acredita que a luta contra o racismo e a luta contra o patriarcado é um excelente combustível para mobilizar esse gigante que é a classe trabalhadora, que é feminino, que é negro, que é LGBTQIA+. Né? Se a gente for reduzindo do que é o total da classe trabalhadora mundial, sobra muito poucos que são héteros, brancos, nativos, europeus, né? Ou seja, a grande maioria da classe trabalhadora vive vítima todos os dias da opressão e a qualquer momento pode se despertar para uma nova perspectiva de futuro e se organizar como classe por um outro sistema, né? Que é o que a Diana estava falando antes. Então, não significa para a gente lutar por um miserável lugar de fala, né? Significa para a gente lutar pelo direito ao poder e de poder decidir o que fazer com todo o alimento que é produzido no planeta, com toda a energia que está disponível no planeta, com todos os recursos naturais que hoje são tratados com saqueio e destruição pelo sistema capitalista. E nesse sentido, obviamente existe aí uma discussão a ser feita, né, porque a gente está dando um combate aqui no Brasil com uma extrema-direita que é defensora daquele caminho que eu falei, né, do enfrentamento ao racismo, que é repressão, é assassinato, é chacina, é desemprego, carestia de vida, fome, ataques,
né? E a questão é como a gente enfrenta essa extrema-direita, porque as tarefas para a gente poder enfrentar essa extrema-direita, elas não estão descoladas da gente poder apresentar as saídas da nossa classe. Né? Então, diz respeito a gente pensar o que fazer frente à situação da fome, o que fazer frente à situação do desemprego. Será que a chapa Lula-Alckmin oferece as ferramentas para poder lidar com esse problema? Né? Está nessa chapa a ferramenta para enfrentar a dívida pública? Não, não está. Não está a ferramenta para enfrentar a fome, porque não se diz, por exemplo, que é preciso expropriar as fábricas de alimento e colocar elas a serviço da classe trabalhadora e controladas pelos trabalhadores, né? Então a gente traz esse livro hoje para esse espaço, para esse debate, porque a gente acredita que pode ser uma ferramenta para a gente não começar do zero. Porque todas essas lições de uma saída que pensa o que é necessário para a nossa classe, de pensar quais são as saídas que a gente precisa dar para poder deixar de viver uma vida miserável e poder viver uma vida que vale a pena, elas foram sendo construídas com lições muito importantes que vão ser dadas pela nossa história. E só uma questão, eu não sei, falta quanto tempo? Não veio nem o papel, eu não me enxerguei. 2 minutinhos, tá? E aí, por fim, né, eu queria só comentar uma questão, porque vocês que são estudantes de letras, eu fui estudante de letras, a Diana falando aqui das greves na USP, as greves terceirizadas, todas elas fizeram parte da minha trajetória política. Eu me lembro, ela falando vai me emocionando, né? Porque eu estava aqui junto, às vezes ajudando a abrir a porta para a trabalhadora entrar e poder falar dentro da sala e tal. E, na verdade, às vezes a gente pode ver toda essa história e falar, nossa, mas essa galera é muito corajosa, não consigo fazer tudo isso. Gente, como eu vou fazer tudo isso aqui no prédio de letras? Não tem o que fazer no prédio de letras, mas pelo contrário, gente, tem bastante do que é possível fazer aqui dentro do prédio de letras. Né? Imagina se aqui a gente pudesse ser um grupo de 30, 40, 50, 60, 100 jovens estudantes que, quando tiver um novo levante de terceirizadas, vão se colocar ao lado dessas trabalhadoras, inclusive ajudá-las a construir suas ferramentas, seus organismos de deliberação, como as assembleias de base, os seus comandos de delegadas. Imagina se tiver aqui 100 estudantes de letras que estiverem levantando durante todo esse ano duríssimo de combate à extrema-direita e os próximos que vão vir, porque a extrema-direita não vai ser derrotada com eleições, né? Que todos esses anos a gente possa ter 100 estudantes, que seja 50, que estejam dispostos aqui a lutar até o fim contra essa extrema-direita, inclusive utilizando também os seus mecanismos de auto-organização, que possam fazer aqui as suas greves, as suas lutas em sala de aula, e mais ainda, gente, que a gente possa ter aqui, dentro do curso de letras também, cabeças pensantes que vão apresentar essa perspectiva da história, e que não vão deixar mais que a história do Brasil seja contada como uma história onde não houve luta negra, onde não houve luta das mulheres, onde não houve luta da juventude, onde não houve luta da classe trabalhadora. Esse é um papel que está colocado na mão de vocês. Tem muitas ferramentas para que se possa fazer isso, mas para poder fazer até o final é preciso se organizar. Não é possível fazer isso sozinho, porque a gente tem que dar um combate que é muito duro. Toda essa história que eu estou contando para vocês é a história de mulheres e homens e jovens que perceberam justamente isso, que para poder vencer é preciso se organizar. Então esse é o convite que eu faço aqui para vocês. E por fim, já que a Vanessa falou que não se trata de amansar, eu queria ler um trechinho de uma obra da Lídia Fagundes Telles, né, que recentemente faleceu, uma grande referência para todos nós somos da letras. Ela fala o seguinte no livro dela: na vocação para a vida está incluído o amor. Inútil disfarçar, amamos a vida e lutamos por ela dentro e fora de nós mesmos. Principalmente fora, que é preciso um peito de ferro para enfrentar essa luta na qual entra não só fervor, mas uma certa dose de cólera. Fervor e cólera. Não cortaremos os pulsos, ao contrário, costuraremos com linha dupla todas as feridas abertas. E tem muita ferida aberta porque as pessoas estão bravas demais. Até as mulheres, umas santas, lembra? É isso, gente. Obrigada. Bom, gente, infelizmente a gente está com um tempinho muito curto, logo vai começar a aula aqui na sala. Então eu queria já ir encerrando agradecendo muito a presença da Diana, da Leti, da professora Vanessa, que acho que enriqueceram muito o debate, enriqueceram muito, acho que traz novas perspectivas de como a gente pode encarar, né, além desse livro também. E eu queria encerrar também aproveitando que os estudantes de juventude estão aqui em peso para deixar o convite
convite, na verdade, para vocês vierem conhecer a Faísca, né? Para a gente poder levantar justamente esse conteúdo de resgatar, porque muitos aqui, na verdade, somos mulheres trabalhadoras precarizadas. Eu acho que é nosso papel também, enquanto juventude, de resgatar a luta das mulheres e trazer para a gente também, enfim, passa também por a gente ter um DCE que levante essas demandas, que levante uma organização dos estudantes, que levante as demandas dos trabalhadores, que, na verdade, o inimigo dos trabalhadores é o mesmo que hoje está aí de manhã saindo com uma proposta para sair com mensalidade para a universidade pública. Então, eu queria deixar um convite para vocês, a eleições do DCE está aí, acho que essa atividade foi muito bom para a gente poder resgatar, ver que papel a gente tem enquanto juventude também ao lado dos trabalhadores, né? Então, eu queria agradecer muito a presença de novo, reforçar a presença de vocês também. Muito obrigada.